Olá, corretor, bem-vindo ao Talk Show Segura Essa, o Talk Show da Active Assessoria. E hoje a gente tá com uma super amiga nossa aqui que frequenta a casa, já é de casa, com a Ana, gestora da Sul América. Hoje a gente vai falar bastante sobre vida, sobre previdência, sobre viagem, enfim, tem muita coisa boa, né, Ana? Com certeza. Bom, então primeiro vamos iniciar esse assunto que a gente está sabendo que tá rolando uma campanha na Sul América relacionada ao Vida. Me conta um pouquinho mais sobre isso e principalmente sobre como o corretor pode agregar esse produto que é tão importante que às vezes passa despercebido. É um produto que é deixado um pouco de lado, né? Gente, todos nós sabemos, né, que vender seguro no Brasil não é fácil, porque o brasileiro não tem a cultura de comprar seguro, né? E a gente acha que melhorou muito até depois da pandemia, por conta aí da procura da assistência funeral, doenças graves, né? E aí eu acho que vem muito uma coisa importante que a gente tem, que é levar essa informação para o cliente final, né? A questão da assistência funeral, que nós temos no caso aí no Vida Flex e no AP Flex, o funeral ampliado, né? Que acaba chamando a atenção do cliente, porque ele cobre também pai e mãe, sogro e sogra, sem limite de idade. E isso acaba sendo um diferencial para um produto individual, que geralmente as seguradoras só disponibilizam isso no Vida em Grupo, né? Entendi. Então isso é muito bacana. O nosso não tem limite de idade, né? Nós temos lá opções de 5, 7, 10 mil e também a cremação está dentro dessa assistência. E assim, a gente sabe que é muito delicado, né? Você chegar no Ninguém cliente, quer pensar nisso, né? Falar de morte, né? Então a gente sempre, assim, dá essa orientação para o corretor para falar em proteção familiar e financeira, né? E a partir daí, a gente pode buscar outros assuntos para chegar, para falar dessa proteção hoje que é tão importante, tanta gente não tem. Então, tanto nós como seguradora, a própria assessoria e os corretores, a gente sabe que tem essa questão de levar essa informação do produto, né? Na Sul América hoje nós temos só 2 produtos individuais. O AP Flex, que é um seguro de acidentes pessoais, mas eu costumo falar que ele é top, porque ele vai até 1 milhão, ele não tem declaração pessoal de saúde e pode ser contratado. O médico na tela familiar, que eu vou explicar um pouquinho. Olha! A assistência funeral individual familiar ou ampliado mesmo no AP, né? E é meio que automático essa emissão, porque não tem a declaração pessoal de saúde. Então é um AP meio turbinado, sabe? Ele começa com 14 anos, vai até 75, então eu acho que aí a gente atinge um público bem grande nessa faixa etária. Tem muitas pessoas que não têm proteção, né? Principalmente acima dos 60 anos. Então eu acredito que seja uma forma de você pelo menos chegar mais próximo do cliente com esse seguro, que é mais fácil de você falar. Aí o outro, que é o Vida Flex, que aí ele é mais parrudo, mais completo, ele é muito top. O nosso produto, ele é um dos melhores do mercado, tá? Nós temos 10 assistências gratuitas, não importa o valor da importância segurada que for contratada, o segurado já vai ganhar as 10, e dentro dessas 10 tem lá seguro viagem, que é da própria Sul América, só para o titular, por 7 dias e por vigência. Tem o médico na tela, que nesse caso ele é gratuito, na verdade está embutido na taxa, não tem custo adicional. E sem falar que, querendo ou não, o seguro de vida, quando você pesa na balança a quantidade de benefícios que ele fornece versus o investimento é muito pouco, né, querendo ou não. Então é um valor que é super acessível. Vitória, assim, o que a gente vê? A nossa marca é muito forte, então isso abre a porta para o corretor. A gente não precisa vender o nome da seguradora, Não, né? não precisa mesmo. É 50% da porta aberta. O nosso custo é maravilhoso. Então, assim, você corretor que ainda não conhece, não cotou, entra lá no portal e faz esse teste, porque vale muito a pena. E também a gente tem a questão muito importante, diferente de muitos anos atrás, né? Que nós tínhamos um seguro muito puro, assim, só de coberturas. Hoje tem as assistências e coberturas que podem ser usadas em vida.
Então, dentro desse combo, né, que nós temos lá assistência funeral, residencial, faz tudo, nutricionista, apoio psicológico, seguro viagem, tudo isso gratuito para o nosso cliente. Tem o médico na tela familiar, que é da própria SulAmérica, é uma ferramenta que nós chamamos de DocWay. Os profissionais também são da nossa rede, né, que todo mundo conhece. Caramba, que legal! Então vocês se dedicaram até na elaboração dessa ferramenta para atender ainda mais de perto as pessoas, né? Exatamente. Que legal! E faz uma diferença? Com certeza, faz muita diferença porque tá tudo ali dentro da alçada de vocês, né? Sim. E o que acontece? A gente sabe que o nosso convênio hoje, né, o Saúde, ele é muito desejado pelos brasileiros, é seguro, é top, mas ele custa caro. Tem um valor agregado ali, né? E essa parte do Saúde Odonto acaba ajudando muito a gente que é do Vida, Viagem e Previdência, né? Pela questão da gente conseguir algumas assistências e coberturas. Então, dentro do seguro de vida, hoje a gente ouve muito falar nessa questão do saúde. Então, para falar do médico na tela, quem que pode contratar? O titular mais 4 dependentes, ele pode escolher quem são essas pessoas, podendo ser os filhos sem limite de idade, o cônjuge e pai e mãe do titular. A consulta tem um caráter de urgência e emergência, de pronto-socorro, tá, gente? Tá. Eu dou até um exemplo sempre nos treinamentos, muito simples, que é quando a pessoa, por exemplo, está na praia, sente uma dor de ouvido e não tem um hospital próximo, faz uma telemedicina. A atendente vai perguntar, né, quais são os sintomas, vai passar para um clínico e, se for necessário, até para um especialista. E lá nós temos mais de 30 sintomas, né, entre eles até diabetes, pressão, caramba, articulações, tem muita coisa. Que legal. E o médico pode ficar o tempo que for, né, com a pessoa na consulta. E isso é bacana porque funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem limite de utilização para o titular e para os dependentes. Então acaba sendo um diferencial nosso muito grande. E outro diferencial... lá, corretor, fica ligado nesse diferencial que na hora de você oferecer para o seu segurado, né, é legal ter essa troca e você destacar realmente esse benefício que é muito bom. É muito top. E a outra coisa também que nós temos, que eu acho que é um dos diferenciais muito grande, é a rede de saúde familiar, que está dentro, né, dessa opção para ser contratada uma assistência, tanto do AP Flex como do Vida Flex, né? E a rede de desconto já é a consulta eletiva. A SulAmérica e a Redditor fizeram parceria com várias clínicas a nível Brasil. E aí, como que funciona? Também tem direito o titular e mais 4 dependentes, que ele pode colocar cônjuge, filhos aí até 21 anos e o pai e mãe do titular. Tá. Né? E como que funciona? Você vai ligar numa central ou acessar o site para saber sobre porque nós temos consultas com todas as patologias, tá? Que são mais de 30 também. Tem exames que entram todos, tomografia, ressonância, ultrassom, mamografia, tem a parte de desconto em vacinas, terapias que entra a parte de psicologia. Então assim, gente, quando a gente pensa que uma grande parte da nossa população brasileira não tem nenhuma proteção, essas assistências acabam ajudando muito essa pessoa, ou até a empresa, né, que cotou lá o Saúde e por algum motivo não vai poder seguir, a gente consegue dar esse apoio, né, dentro do nosso seguro para a pessoa pelo menos não ficar desprotegida caso tenha algum problema de saúde, né? Enfim. Com certeza. Eu acho que a estratégia está em justamente isso. A gente já sabe que a SulAmérica é sim uma empresa muito forte, é uma empresa de muitos anos, extremamente respeitada e muito conhecida justamente pela qualidade do serviço e, igual você falou, o desejo está no saúde, mas o poder aquisitivo às vezes não é possível. Sim. Por que não você às vezes contar com o serviço deles, né, da SulAmérica, mesmo com vida, é mais acessível e ainda assim você ter essa cobertura, né? É um mega diferencial. Muito. E assim, uma outra coisa que a gente sempre gosta de lembrar aos corretores, que esse nome Vida Flex, AP Flex, não é por acaso. Ele é um produto totalmente flexível. E qual que é o exemplo disso? Geralmente no mercado de seguros, quando você faz uma cotação, a cotação lá você coloca um exemplo, 100 mil na morte,
200 na acidental, 100 mil na IPA, na IFPD, ele é meio engessado. Sim. Na Sul América, não. Dentro do limite do capital segurado, você pode colocar, por exemplo, o mínimo nosso que é 10 mil na cobertura básica, 1 milhão na acidental, 250 na invalidez por acidente, 500 na funcional por doença, tudo de acordo com o perfil do cliente, né? Que na hora de cotar lá... Totalmente personalizado. Totalmente personalizado. E isso faz total diferença, que daí quando ele recebe bonitinho lá um PDF que ficou top, é bem legal mesmo, é bem personalizado, e o cliente vê o nome da cobertura, o valor da cobertura e o preço da cobertura. E ali ele consegue falar com o corretor, poxa, me aumenta aqui, diminui aqui, vai caber essa proteção no meu bolso de acordo com o meu perfil. E vamos falar um pouquinho então sobre as campanhas? Sim! O que tá rolando, Ana? Seguinte, desde julho, na verdade, então assim, o corretor que está produzindo com assessoria Active sabe disso, né? Porque a gente mandou aí alguns comunicados. Então, os seguros de vida individual e AP dentro desse mês vão fazer toda a diferença, tá, gente? Por quê? Porque a gente tem que ter foco, né? E o vida individual, a gente sabe que se você não tiver foco, não tiver uma rotina, e todo mundo sabe do dia a dia de todos como que é, hoje a gente tem a questão da internet, das redes sociais, das outras companhias que vocês têm que vender, né? Mas eu garanto que a minha é muito mais fácil, porque o nome é bom, o preço é bom e o produto é excelente. Mas foca, tira lá 1 hora por dia para ofertar. Dá para fazer o link, né? Isso é muito top também. Você pode fazer o link lá no portal do corretor. E esse link você manda na renovação do automóvel, na renovação de saúde, põe no seu site, que aí o seu cliente vai acessar e vai poder fechar direto. Você patroniza a comissão, põe nome nesse link. Então acaba sendo uma ferramenta gratuita que vai ajudar você a fomentar a venda. A vender mais, né? Sim, nós sabemos que tem a questão da venda consultiva, que ela é super importante. E a gente é muito a favor disso, porque o nosso produto, ele tem muitas assistências e coberturas. Então, assim, dependendo de como você conhecer seu cliente, você vai poder oferecer uma doença grave, que, por exemplo, hoje nós somos a única seguradora que tem até 30 doenças, mas eu tenho combos com 10 doenças, 20 e 30. Tá. Com 10 e 20 o preço é mega acessível, qualquer um de nós pode comprar. E lá dentro, com 30 também, mas vai ficar um pouco mais caro. Tá. Mas assim, dentro das 10 doenças, já tem as principais, que é o AVC, o infarto agudo do miocárdio, a falência múltipla dos rins, a neoplasia maligna. Então assim, gente, se você não passou por uma situação de um parente, alguém da família, que daí você sabe como é difícil isso, a gente tem que pensar que pode acontecer com a gente, né? E acontecendo, se você tiver uma proteção, essa grana vem para te deixar mais tranquilo. É um dinheiro que você vai viver ali, de certa forma, um período conturbado, um pesadelo, mas estar sozinho numa situação como essa, não ter o amparo também financeiro, é muito complicado, né? Então, contar com uma companhia de respeito pra estar te ajudando. 130 anos, né? É muito tempo. Faz esse ano, é isso. E a gente tá junto com vocês, com as assessorias, com os corretores. Vem mais novidades por aí. Nós estamos agora com o diretor comercial, que é o Marcelo Pantoja, a Vanessa, que é nossa superintendente. Então o pessoal tá fazendo a diferença e tá fazendo barulho aí. E a gente tá nessa campanha com assessoria, né, que estende pro corretor. Vai até 31 de agosto, tá? Ó, 31 de agosto, fica ligado, pessoal, até o final desse mês. E eu peço aí a ajuda dos amigos, né, pra ofertar o nosso produto, né? Isso, uma horinha por dia não vai fazer, não vai te atrapalhar e com certeza vai te agregar muito, né, no geral. Sim. Legal, Ana. E aí, falando sobre então os produtos, né, além do Vida, a gente tem também o Viagem, que é um produto que muitas vezes acaba sendo esquecido também, é um produto que a gente, às vezes o corretor, ele só oferta quando a pessoa procura, né, e às vezes é legal estar investigando. Também o seguro de vida, muita gente pensa que é só para viagens para o exterior, mas também tem cobertura nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. O nosso seguro viagem, eu costumo falar que é top.
é um dos melhores também, né? Porque hoje a gente tem muita oferta. Mas eu vejo assim, gente, quando você fala de seguro, te dá muito mais proteção, né? Porque a gente tem os órgãos que regulam, que protegem, SUSEP e tudo mais. E o nosso o Viagem, nós temos somente 2 produtos que é para facilitar a vida do corretor. Brasil e Mundo, tá? O Brasil, ele acaba tendo muitas coberturas parecidas com o Mundo, né? Só que dentro do nosso território. Tá. O que nós fizemos recentemente, o ano passado? Nós colocamos também, além de aéreo, marítimo, terrestre, agora eu tenho carro, né, e ônibus que também dá para fazer. Então, isso acaba sendo, assim, talvez, mais uma coisa que o corretor vai ter que comunicar para o cliente dele que não sabe, né? Mandar lá um WhatsApp, fazer um e-mail marketing, informando que a Sul América também faz dessa forma, porque eu acredito que dentro do Brasil também muita gente viaja, principalmente nessas épocas de férias, né, que nós passamos agora, aí dezembro, mas assim, o ano inteiro todo mundo viaja. E dentro de cada produto, por exemplo, quando eu falo do Brasil, tem o compacto, vão tendo assim vários tipos de várias Brasil variáveis. E vários tipos do produto Mundo. E o que vai diferenciar? O valor, né, da importância assegurada, porque dentro dessas coberturas a gente tem extravio de malas, perda de bagagem, atraso de voo. A gente pensa nessa questão da saúde às vezes e tal, mas acontece muitas coisas, muitos perrengues podem acontecer numa viagem. E estar preparado, né, estar ali segurado é muito importante. Sim, você tocou num ponto super importante, porque assim, quando você vai para fora, todo mundo sabe, tem país até que exige o tratado de Schengen, que nós também temos. E até um determinado produto para frente já tem esse tratado. Então assim, se você não tiver um seguro de viagem, você não entra no país. Mas assim, vai muito além disso. A gente dá sempre o exemplo até do material, né? Quem não tem pet, tá? Que daí a gente manda, que vai lá bem explicadinho. Mas se acontece alguma coisa com você nos Estados Unidos, por exemplo, você tá frito. Você pode deixar lá até um carro zero. Porque é muito caro, É muito gente. caro. É a consulta, é uma cirurgia de emergência. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Eu tenho um caso familiar de uma tia minha que teve uma ocorrência no exterior. E foi um acidente de moto. Ela estava saindo do mercado e se acidentou. E aí, nesse momento... claro, lá eles nunca vão negar nenhum auxílio a você, eles vão te atender de primeira e vai ser muito bom, mas isso vai ter um preço e esse preço vai ser bem alto. Sim. E ela foi resgatada de helicóptero, olha isso, gente. Que coisa chique, né? Helicóptero, chiquérrimo, teve todo atendimento, mas ela virou e falou assim, Vitória, eu preferia ter morrido. Ai, credo. Que horror, mas assim... É um valor, assim, ela pagou, mas assim, foi um valor muito, muito alto. Então, olha só como uma apólice pode mudar completamente, né, a sua vida. E assim, só para complementar no seguro viagem, o que eu acho que tem de diferencial no nosso é porque tem o médico na tela familiar. Então, olha que top isso, né? Você tá lá no exterior, né? Quer dizer, num lugar que você não conhece, que não é o seu habitat, né? Então, se acontecer alguma coisa ali mesmo, você faz uma telemedicina. Porque principalmente o idioma é uma barreira também, né? Em outros países, dependendo de onde você tá. Então, ter esse médico na tela que você pode falar na sua língua é fundamental. E a questão do WhatsApp também, nós colocamos um acesso pelo WhatsApp. Que legal. Então, isso deixa a gente assim mais tranquilo, né? Então testem. Muito bom. Tem muito corretor que compra o nosso produto. A gente recebe muito feedback positivo dos corretores, tanto para o seguro viagem. Tem até uma história que eu nunca vou esquecer de um corretor. Eu vou resumir. Ele e a esposa foram para Las Vegas e aí antes de jogar lá nos cassinos tal, ela jantou e alguma coisa que ela comeu não fez bem. Ela passou muito mal. Tanto que ela ficou internada 5 dias. Acabou com a viagem, né? Mas assim, ele elogiou muito, que ele falou assim, olha, fui super bem atendido. E qual que é a dica, gente? Pede pro segurado ligar na central de atendimento.
Tem reembolso? Tem, mas não é a mesma coisa, porque ele só vai poder acionar quando estiver no Brasil. Eu vou pedir uma série de documentos, às vezes, dependendo do que for de documento, vai demorar um pouquinho. Então, o ideal é usar a central, porque nós estamos preparados, tem toda essa parceria no mundo inteiro e a pessoa vai ter uma experiência positiva, sabe, de acolhimento, é outra coisa. Olha só, muito bom. Sem contar também que quando você viaja, até a parte dos medicamentos é diferente, né? E se encontra na farmácia, aí precisa tomar tal coisa, qual que é o princípio ativo desse... Então é complicado. Então ter esse auxílio também de alguém que está disponível para te auxiliar na sua jornada em outro país, tendo uma ocorrência lá, total faz toda a diferença. Mas só para não perder o gancho, na nossa assistência funeral que eu falei, que nós temos individual, familiar e ampliado, né? A gente também, assim, os parentes ligam na central de atendimento para agradecer. Olha só. Porque é muito top o serviço. A nossa parceira é a Mundial, eu sei que ela presta serviço para outras seguradoras também. E eles são especialistas nesse negócio. Então, assim, eu tive um caso pessoal na nossa família, que aí durante até o velório e tal, a pessoa, né, que comprou tal, que eu vendi pra ela, porque eu obrigo todo mundo a fazer. Justo! Ela falou assim, nossa, né, assim, eu não sei te agradecer o tanto, e era a mãe dela, né, então assim, dependendo do parente, você fica arrasado, você quer curtir o luto, você não tem cabeça pra nada. Fora que é um momento delicado que as pessoas aproveitam de você financeiramente, com né? certeza. Porque é caro. E a Mundial, ela disponibiliza uma pessoa para acompanhar, né, o responsável para liberar o corpo, fazer a parte da documentação. Cuidar da burocracia. Sim, e quando tiver tudo pronto, que daí essa pessoa sai de cena. Então isso dá uma tranquilidade. Com certeza. Né? Então eu acho super importante. E mais um toque, a gente sabe que a cremação hoje é uns 7, 8 mil reais ou até mais. Então o ideal é fazer no mínimo de 7 mil para não ter que de repente desembolsar algo a mais lá. Muito bom. Bom, estamos falando sobre vários tipos de seguros. Sim. E tem uma outra questão de segurança, que é a segurança financeira, que as pessoas também, né, a gente sabe que aqui no Brasil é muito comum as pessoas não pouparem dinheiro, não economizarem, enfim, se endividarem, e a gente tem a Previdência aí que pode estar ajudando também. Então, bora falar um pouquinho sobre esse produto que é essencial eu também. acho que tem muita gente que não sabe até, né? A Sul América, ela ganha vários prêmios, né, dentro dessa parte da Previdência, porque dentro dos fundos de Previdência tem investimentos, né? E a Sul América, ela administra hoje mais de 60 bilhões em grana dentro de casa. Então você vê assim, quantas pessoas confiam na gente e depositam esse dinheiro para a gente administrar, né? Então nós temos vários fundos, entre eles 2 se destacam muito, que é o ESG, que são papéis da Amazônia e tudo mais, que é muito top. Ele tem uma rentabilidade muito boa, assim, sempre positivo. Legal. E também a família Prestige. Eu sei que tem corretor que gosta um pouco desse tema, vai saber o que eu tô falando, mas a grande maioria não conhece tanto. E é isso que eu quero falar. É muito simples vender Previdência na Sul América, porque há pouco tempo atrás nós reformulamos o portal do corretor. Então hoje lá, quando você vai fazer, por exemplo, um orçamento de Previdência, aparece um gráfico bonito para o cliente, você põe os dados e de acordo com o valor que você quiser contribuir, que é a partir de R$100, olha só, ele te disponibiliza os fundos. Né? Então fica mais fácil. Ah tá, mas como que eu vou saber como que é esse fundo, qual é a rentabilidade dele? Aí nós temos 2 materiais que a gente sempre manda, né, para assessoria, pode mandar para vocês, que é a tabela de rentabilidade, que é muito top e ela é muito simples, tá, gente? Lá tá o nome do fundo. Porque às vezes quando você pensa nessa questão de investimento, fundos imobiliários, corretores, tem um monte de uma série de questões. A pessoa já cria uma objeção, né, disso. Ah, não, isso não serve pra mim, eu não quero isso.
E pode ser, e na verdade é simples, é que você só precisa procurar ter a iniciativa de começar a ir atrás. Sim, a gente sabe que o tema previdência, ele é mais delicado, né? Tem muita informação, a previdência é PGBL, é VGBL, é a mudança da lei, tem várias coisas. Mas a gente pode bater um papo, de repente chamar o corretor, esclarecer um pouco mais. Nós temos também, nessa parte de investimentos, a nossa economista-chefe, ela disponibiliza o material a cada mês e meio, que nós chamamos de alocação de investimentos. E é muito top, tá? Por quê? Ali ela traz, por exemplo, um fundo que está performando bem, e ela entra no detalhe, qual é a taxa de administração desse fundo, com quanto você pode começar a contribuir, qual o tempo que você pode resgatar, qual é a rentabilidade dele. E também fala do perfil do cliente, porque é muito simples. A primeira coisa, quando você pensa em previdência, você tem que pensar qual o perfil do meu cliente. Se ele é um perfil moderado, arrojado, mas tem outra palavra que agora eu esqueci, olha que loucura, eu acho que são 3 que a gente fala, né? Mas que são assim, pra você ver, vai o pequeno, médio e grande. Vai. Tá. Quem tem mais apetite vai comprar aquele produto que tem fundos de investimentos na bolsa, em LCDs, LCI, E os outros já é mais uma coisa, mais pé no chão, que é a nossa o atual mercado financeiro hoje está voltado para a renda fixa. Tá. E a Sul América já ganhou vários prêmios dentro da renda fixa. É isso. Olha só, foi uma aula esse talk show aqui de hoje. Muita informação sobre vários produtos, vários insights interessantes para você, corretor, trazer na parte da venda, na hora de estar conversando ali. E é claro que você tem toda a disponibilidade do time Active para tirar suas dúvidas. Sim. A Ana está sempre disponível aqui, então, de repente, se você quiser bater um papo diretamente com ela, também existe essa possibilidade, né? Claro. Aqui dentro do nosso escritório. Ana, para finalizar, eu quero que você separe aí um conselho que você daria para o corretor. A gente tem aqui a sua câmera dedicada. Tá. Um conselho, uma dica final para fechar com chave de ouro. A gente fala tanto, né? Ainda mais a gente que é comercial adora falar. Eu esqueci de falar do Vida em Grupo. Mas já pegando esse seu gancho, né? Gente, vendam vida, né? Eu acho que assim, o corretor hoje ele tem uma responsabilidade social muito grande. Vocês têm que levar informação, né? Seja aí no elevador, numa festa, ou até no velório. Tem corretor que fala que vai né? Porque isso é muito delicado e a gente tem que pensar que a gente está protegendo pessoas, famílias, crianças, né? E hoje o nosso produto ele é um dos melhores do mercado. Qual que é a dica que eu vejo pela minha experiência? Porque eu já estou há 30 anos no mercado, já trabalhei em grandes seguradoras também. Eu vejo que vocês não podem ter muitas bandeiras, senão você não vai conseguir, porque é muita informação, né? Cada bandeira, cada produto, ele é muito detalhado. E quando você conhece o produto e domina, você consegue oferecer com mais precisão. Então, a minha indicação faça parceria com 3 seguradoras, né? E me coloca no meio, óbvio, né? Não tenha dúvida. Com certeza. Porque, assim, o consumidor conhece e ele deseja ter a marca. E fora tudo isso que nós falamos, nós temos a questão do Vida em Grupo, onde a gente tem caneta para negociar taxas. E a gente está nesse momento, até pensando no final do ano para bater as metas. A assessoria Active é um grande parceiro. A nossa venda aqui do Vida em Grupo está crescendo cada vez mais. A gente teve uma reunião com a nossa diretoria que a semana passada, a gente trouxe os números. Parabéns para vocês, agradeço, porque eu sei que tem muito corretor aqui que fecha. Mas agora eu preciso de VI até 31/8. Eu peço essa ajuda aí no Vida Individual. E também temos o White Label, que é uma ferramenta gratuita que está dentro do portal do corretor, onde a gente pode fazer o site para você ou para o seu parceiro, pagar para o Labore para ele, e você pode vender esse produto por enquanto só de Vida Individual e AP dentro das redes sociais, criando um site top com a cor, com o logo, e é tudo isso. Estou à disposição, quiserem marcar um bate-papo, né? Seja aí na sua corretora ou aqui na Active online.
eu quero participar, tá? E muito obrigada pela oportunidade. Gente, você viu que essa mulher aqui, ela é super acessível, ela é super disponível. E muito obrigada, Ana, pela sua presença. Foi muito legal, foi muito esclarecedor. E você, corretor, se ficou alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida aqui mesmo dentro do vídeo, tem aqui a aba de comentários, você pode estar comentando, a gente passa para Ana e a gente vai trocando essa ideia. E é muito legal contar com uma companhia como a SulAmérica, que realmente é uma das melhores aí do Brasil. E a gente só tem a agradecer por essa parceria de sucesso de longa data, né? Querendo ou não, a gente sabe que a SulAmérica, ela chegou aqui na nossa casa, foi a primeira, né? Sim. Enfim. E é isso, corretora. A gente se vê no próximo Talk Show. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.